Existem vários graus de perigosidade e, na maioria, esses são programas, são códigos chamados malware. Esses códigos, alguns poderão apenas importunar-nos, outros poderão destruir todo o nosso trabalho, inclusive danificar redes, equipamentos, computadores, servidores, tablets, telefones, tudo aquilo que nós possamos ter ligado em rede. A perigosidade vai variando de acordo com o tipo de ware. Ware que vem de software, não é? Malware pode-se enquadrar como todo o software que é concebido com a intenção de causar importuno, prejudicar, danificar, estragar tudo o que seja conteúdo informático. Dentro desses malwares, desses wares, podemos caracterizar alguns com um maior grau de perigosidade e outros com menor grau de perigosidade. Dentro desse menor grau de perigosidade encontramos, por exemplo, o adware. O adware não é mais do que o acrescentar, digamos assim, de software que é instalado sem necessidade quando instalamos um outro programa, e normalmente estes softwares o que acabam é por tornar a máquina um pouco mais lenta, piorar o desempenho e normalmente exibir muitas publicidades que não são desejadas por nós. Para evitar este adware, a forma mais fácil, mais básica, é não permitir, obviamente, a instalação de software adicional quando instalamos programas, e podemos instalar um adblock, um bloqueador de adware, que vai parar também essa instalação e, obviamente, em última instância, podemos sempre desinstalar o software que for instalado. Outro tipo de software também que hoje em dia está na moda, ou não é bem um software, é o spam, que é o correio eletrónico não solicitado. Na maior parte das vezes, este spam tem a ver com ou publicidade ou tentativas de phishing. Phishing, que é a tentativa de descobrir informações importantes dos utilizadores. Normalmente associados ao spam estão também muitas mail lists, as listas de mail que tentam angariar através dessas listas os alvos para a sua atividade maliciosa. Além de um bom gestor de e-mail, não é? De um bom programa gestor de e-mail, devemos ter sempre o maior cuidado na verificação da origem do e-mail que recebemos e na credibilidade dos remetentes. Portanto, tudo isso é o fator, ou são os fatores a ter em conta. Outra ameaça que falei agora quando falei do spam é o phishing. O phishing é um método então que é usado para que o atacante se tente apropriar das nossas informações importantes. Neste método, um indivíduo vai se fazer passar por nós, não é? Ou por uma entidade. No caso de ser por nós, na tentativa de obter informação de amigos nossos e conhecidos nossos, ou numa entidade credível, no caso de tentar obter informação nossa. Esses dados normalmente são dados importantes, como passwords, acessos a sites bancários, etc. E, mais uma vez, aqui a credibilidade é o maior fator de prevenção que podemos ter. Depois temos também os vírus. Os vírus são programas criados intencionalmente com o objetivo de danificar sistemas esses onde eles têm de se instalar. Pode apenas variar de uma indisponibilidade temporária de um recurso até à total perda, até ao dano total, inclusive do hardware. Não é bem um malware, mas eu vou falar aqui de uma coisa que também é uma ameaça. Não é um malware porque não é no sentido de ser um software que é criado, mas é uma ameaça, e já agora eu falo aqui, é o cyberbullying. O cyberbullying tem a ver com
intimidações e ameaças realizadas online, muitas vezes utilizando software, e daí eu ter falado aqui englobado no malware, por um grupo de indivíduos ou por um indivíduo que normalmente graça muito nas redes sociais. Normalmente Twitter, Instagram e Facebook são áreas de grande implantação do cyberbullying. A intenção também é prejudicar as vítimas. Agora, dentro do malware puro e duro, o spyware. O spyware normalmente é um software que se instala no nosso computador de forma a que seja invisível ao utilizador, enganando e convencendo muitas vezes que está a instalar um software idóneo, um software de confiança e que normalmente tem por missão recolher informação confidencial relativa à forma como se navega na www. Sim, Carlos, está sim, senhor. O ransomware também é uma ameaça e é uma das piores ameaças que nós temos hoje em dia ou encontramos hoje em dia. É um malware que inibe o acesso de utilizador aos seus próprios ficheiros e ao sistema infectado. O objetivo do ransomware é receber um resgate, muitas das vezes em criptomoeda, portanto, de forma a que possa obter o atacante, obter vantagem, não é? Obter dinheiro também que possa para depois devolver os ficheiros. O Carlos falou ali do doxing. O doxing normalmente significa uma prática virtual que consiste em pesquisar e transmitir dados privados, especialmente dados que são importantes e depois pô-los na mídia social. Por exemplo, os vídeos íntimos, outras informações que sejam relevantes das pessoas e que vão ser depois tornadas públicas. Em termos de malware, eu vou aqui passar para uma pequena apresentação e podemos então englobar várias categorias. Os vírus, os trojans, que implementam o tal cavalo de Troia, não é? Que é escondido e que vai estar por detrás do software fidedigno e vai servir para descobrir uma porta de entrada que depois possa permitir ao hacker entrar por aí, portanto, como o cavalo de Troia da lenda, não é? Em que os gregos penetraram em Troia escondidos dentro do cavalo e depois destruíram a cidade. Aqui o cavalo de Troia informático pretende exatamente o mesmo, conseguir entrar num sistema através de um subterfúgio que é instalar normalmente um programa esse que vai instalar algum software que vai abrir portas para depois o atacante possa entrar e possa danificar, roubar, obter informação e, por sua vez, também possa obter vantagem ou apenas prejudicar a pessoa a quem vai atacar. Então, o Trojan já falámos, o Worm também é uma ameaça, é um tipo de malware que é mais perigoso do que um vírus comum. O vírus é um software que é criado sempre com o intuito de prejudicar, mas o Worm, o último que falei era o spyware. Ou era o doxing. Doxing é D-O-X-I-N-G. Como eu estava a dizer, o Worm
WORM é um tipo de malware que é mais perigoso que um vírus comum. Porquê? Porque a sua propagação é muito rápida e não tem que ter qualquer interação com a vítima. Então, quando um worm contamina um computador ou um sistema, ele vai criar cópias de si próprio em locais diferentes desse mesmo sistema e vai espalhar o worm por todo o sistema. Inclusive, se for numa rede, pode espalhar para outras máquinas e até mesmo através da internet, de mensagens, de ligações e até de dispositivos USB como pens, etc. Portanto, o worm é um tipo de malware mais perigoso, com propagação mais rápida e sem controle da vítima. O spyware, já falámos ainda há pouco, o objetivo é um software espião, é roubar informações e passá-las também de forma a obter vantagem sobre a pessoa que é espiada e que é roubada. E depois temos aqui o keylogger. O keylogger é um malware que foi disseminado na internet e é um dos piores. Porquê? Porque tudo aquilo que nós escrevemos no teclado vai ser exposto através destes keyloggers. Passwords, dados dos cartões de crédito, o que pesquisamos, as mensagens privadas que enviamos, os e-mails que enviamos, tudo o que é digitado, tudo o que é escrito no teclado vai ser detectado por um keylogger. Então, keylogger é a abreviatura de duas palavras inglesas, uma que se chama keystroke e a outra logger, ou seja, é o registro daquilo que escrevemos. O keylogger é um software, um hardware que monitoriza e registra tudo o que nós escrevemos e pode ser um softwarezinho que se instale de forma discreta no computador e vai transmitindo tudo aquilo que nós escrevemos e gravando tudo aquilo que nós escrevemos. Um bom antivírus normalmente detecta os keyloggers. Eles não são ilegais, atenção, há softwares próprios de keylogger que não são ilegais, mas como é que nós podemos detectar? Normalmente abrindo o gestor de tarefas do sistema operativo, procurando alguma coisa suspeita, algum nome suspeito também no gestor de tarefas, correndo um bom antivírus, ou então verificando também a firewall, se há alguma coisa suspeita nos logs da firewall, fazendo também um scanning profundo com um antivírus em busca desses keyloggers, descobrimos se existem ou não no nosso sistema. Depois temos o hijacker. O que é um hijacker? Um hijacker é um sequestrador, ou seja, são spywares invasores que se vão instalar de forma furtiva nos sistemas através de protocolos ActiveX. Protocolos ActiveX são protocolos gráficos, são muito usados em jogos e normalmente vêm agarrados a programas gratuitos. Programas que são gratuitos na internet e que podem vir com esses hijackers. Esses programas vão atuando, muitas vezes vão andando nos navegadores, nos sites que são sites bastante famosos onde obtemos softwares gratuitos e vão se instalando, disseminando no nosso computador. O hijacker também vai mudar o mecanismo de busca padrão, colocando no lugar do sistema de busca normalmente páginas aleatórias e começam a abrir sem intenção do utilizador, sem intervenção do utilizador. Normalmente também páginas que contêm publicidades indesejadas, muita pornografia também pode vir aqui dos hijackers. E a ideia do hijacker normalmente é levar o utilizador a visitar as páginas que o utilizador não quer visitar e vai gerar tráfego e publicidade em determinados sites que pagam
aos programadores que fazem os hijackers para que as pessoas lá tenham de ir aos sites. Isto acontece muito, por exemplo, em sites que têm as transmissões piratas de jogos, onde existem N janelas que abrem por intervenção de programação do tipo hijacker. As pens que usam para ataques, a pen drive que usa para ataque normalmente vão imitar teclados e vão tentar passar pela segurança do Windows, mas isso, Carlos, não é propriamente a pen. É uma programação que é introduzida na pen e que vai tentar fintar, digamos assim, as seguranças do sistema, nomeadamente do Windows, para que possa obter, obviamente, normalmente vantagem e ser invasivo ao sistema. Outro malware importante e furtivo e perigoso é o rootkit. O rootkit permite aceder ao nosso computador sem que nós saibamos. Felizmente, normalmente estes softwares, mesmo sendo muito discretos, quase invisíveis, são encontrados também pelos antivírus e podemos, usando um bom antivírus, apagá-los. Um rootkit é um software, digamos assim, um pacote de software maligno que é desenhado para oferecer um acesso não autorizado a um computador ou a outro software, e são difíceis de detectar. Porquê? Porque eles podem ficar ocultos no sistema infectado. Os criminosos, os cibercriminosos, usam normalmente rootkits, malware do tipo rootkit, para aceder, para manipular e para roubar dados de um sistema. Normalmente, os rootkits, quando assumem o controle dos computadores, transformam os computadores em zombies, digamos assim, e esses computadores zombie depois podem ser utilizados em ataques de negação de serviço, por exemplo, como bots. Portanto, o rootkit tem essa facilidade. E depois temos o ransomware, que já falei há pouco, mas cujo propósito é instalar-se no sistema para obter um resgate. Normalmente codifica todo o conteúdo de um computador e ao codificar todo o conteúdo, ou de um computador ou de um servidor, depois vai pedir um resgate para desbloquear esse conteúdo e para que a pessoa ou a empresa volte a ter acesso aos seus ficheiros. Resumindo, malware é qualquer software que se instala no nosso computador de forma a causar danos, e dentro do malware temos várias categorias, como estes que estão no vosso ecrã: os vírus, os trojan, os worm, os spyware, os keyloggers, os hijacker, o rootkit, os ransomware. Neste Prezi falta também o adware, porque o adware é o menos perigoso, mas também faz parte desta categoria. Por hoje fico por aqui. Muita saúde a todos, um ótimo fim de semana.